Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Novidades VIP. Hoje temos uma história interessante sobre a mansão de Glória Menezes e Tarcísio Meira. Ela teve a chance de vender essa mansão por 55 milhões de reais e simplesmente sumiu, sem dar entrevista, sem se despedir, sem explicar nada. Hoje vamos entrar na propriedade que pertenceu a Glória Menezes e Tarcísio Meira, localizada no nobre bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Uma casa com 850 metros quadrados, 6 suítes, biblioteca, lustres do século XVIII e uma vista privilegiada para o Corcovado. Mas por trás do luxo existe uma história que emociona e intriga milhares de fãs até hoje. Essa mansão serviu de cenário para a novela Páginas da Vida, exibida em 2006, mas o que poucos sabem é o motivo real que levou a atriz a se desfazer de um imóvel tão simbólico. Tarcísio Meira faleceu em agosto de 2021, vítima de complicações causadas pela Covid-19, e pouco depois Glória Menezes praticamente desapareceu da vida pública. O silêncio da atriz gerou especulações, comentários e teorias que circulam até hoje nas redes sociais. Por que ela decidiu vender a casa onde viveu por tantos anos ao lado do marido? O que realmente aconteceu nos bastidores dessa negociação que ficou quase um ano no mercado? Fique com a gente até o final, porque a última revelação desse vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga essa história. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like, porque é através da inscrição que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e passa a recomendar para mais pessoas, o que ajuda demais o nosso trabalho a continuar existindo. Comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu até agora. Agora vamos direto para dentro dessa mansão. Antes de virar um dos maiores nomes da televisão brasileira, Glória Menezes começou a sua história com um nome bem diferente, Nilcede Soares de Magalhães, formado pela junção dos nomes do pai, José Nilo, e da mãe, Maria Mercedes, carinhosamente chamada de Mercedinha. Ela nasceu no dia 19 de outubro de 1934, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, terra da família materna. O pai, José Nilo Cruz Guimarães, era contador e havia se formado no Rio de Janeiro, cidade onde conheceu a jovem gaúcha que viria a se tornar sua esposa. Os dois se casaram em 1927, alguns anos antes do nascimento da filha, e formaram uma família com raízes que iam muito além do Rio Grande do Sul. Pelo lado paterno, a origem da atriz remonta à cidade de Caxias, no Maranhão, onde o avô José Ferreira Guimarães Júnior, conhecido como Zezinho Guimarães, era um empresário de destaque no ramo têxtil da região. Ele vivia em um grande casarão próximo à praça principal da cidade, um imóvel que até hoje preserva traços da fachada original. Já a avó paterna de Glória, Dona Corina, tinha uma visão bem conservadora sobre o mundo das artes e, segundo relatos da própria atriz, nunca demonstrou o orgulho da carreira que a neta escolheu seguir, por considerar que a atuação era uma profissão pouco adequada para uma moça de família tradicional. Esse detalhe mostra que o caminho até os palcos e as telinhas não foi construído com apoio total de todos ao redor, e sim com bastante determinação da própria Glória. Quando ela tinha apenas 6 anos de idade, a família decidiu deixar Pelotas e se mudar para São Paulo, em busca de novas oportunidades. Foi na capital paulista que a menina Nilcedes cresceu, estudou e, aos poucos, começou a se aproximar do universo que mudaria sua vida para sempre. Depois de concluir os estudos, ela ingressou na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, um dos centros mais respeitados de formação teatral do país até hoje. Foi ali que a jovem começou a se descobrir como atriz, cercada por colegas que compartilhavam da mesma paixão pelo palco. Ainda nesse período de formação, Glória teve uma iniciativa que mostra bem o espírito empreendedor que sempre teve. Ela ajudou a fundar um grupo de teatro amador chamado Jovens Independentes, reunindo outros jovens artistas que, assim como ela, queriam experimentar o universo da atuação fora dos grandes estúdios.
Foi exatamente nesse grupo de teatro amador que aconteceu um momento que mudaria toda a trajetória dela. Em 1959, durante um festival de teatro amador organizado pelo renomado diretor Antunes Filho, a jovem chamou tanta atenção com sua atuação que recebeu o prêmio de atriz revelação, um reconhecimento e tanto para quem ainda estava começando. Foi esse mesmo diretor que enxergou o talento da jovem Nilcedes e a convidou para estrelar a peça Feiticeiras de Salem, uma oportunidade que praticamente abriu as portas profissionais para ela. Ainda em 1959, ela deu o primeiro grande passo na televisão, estreando na novela Um Lugar ao Sol, exibida pela TV Tupi, sob a direção de Dionísio Azevedo, interpretando a personagem Eloá. É importante lembrar que naquela época a televisão brasileira tinha apenas 9 anos de existência e as imagens ainda eram transmitidas em preto e branco, o que mostra o quanto Glória fez parte da própria história da TV no Brasil desde os primeiros anos. Foi nesse mesmo momento que ela adotou o nome artístico Glória Menezes, deixando para trás o nome de batismo para construir uma nova identidade diante do público. O curioso é que, mesmo décadas depois, muita gente ainda não sabe que o nome real dela nunca foi Glória nem Menezes, e sim Nilcedes Soares de Magalhães, mostrando como a persona criada para os palcos e as novelas acabou se tornando maior do que a própria identidade de nascimento. Esses primeiros anos, marcados por mudanças de cidade, por uma família com raízes em diferentes estados do Brasil, por resistência de parte da família à escolha profissional e por um talento reconhecido ainda muito jovem, formaram a base de tudo o que Glória Menezes construiria depois. Uma menina simples, nascida no interior do Rio Grande do Sul, que se mudou ainda criança, enfrentou resistência familiar e, mesmo assim, conquistou seu espaço através do próprio esforço e talento, até se transformar em um dos maiores nomes da história da televisão brasileira. Vamos falar com calma sobre esse capítulo da vida de Glória Menezes que quase ninguém conhece, mas que diz muito sobre a mulher forte que ela se tornou depois. Muita gente conhece Glória apenas como a eterna parceira de Tarcísio Meira, aquela dupla que ficou quase 60 anos junta e que marcou gerações inteiras assistindo novela. Só que antes de tudo isso, quando ela ainda nem sonhava em ser uma das maiores atrizes da televisão brasileira, viveu um capítulo bem diferente e bem mais difícil. Aos 17 ou 18 anos, ainda uma garota, Glória Menezes, que na época se chamava Nilcedes Soares de Magalhães, foi casada com um primo dela, chamado Arnaldo Brito. E aqui vem o detalhe mais importante para você entender essa história direito. Esse casamento não foi exatamente uma escolha dela. Era um costume muito comum nas famílias do interior naquela época, principalmente em cidades pequenas como Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde ela nasceu. Os pais e os parentes arranjavam essas uniões, muitas vezes entre primos mesmo, e a vontade da jovem quase nunca era o fator principal na decisão. Hoje, olhando de fora, isso pode parecer estranho ou até chocante, mas na década de 1950 era simplesmente como as coisas funcionavam em boa parte do Brasil, especialmente longe dos grandes centros urbanos. Glória, então, se viu casada muito jovem, numa fase da vida em que a maioria das garotas ainda está descobrindo quem quer ser. E não parou por aí, porque logo em seguida ela se tornou mãe, não de um, mas de 2 filhos, João Paulo e Maria Amélia. Imagine só uma adolescente, recém-saída da própria infância, já cuidando de 2 crianças pequenas. Foi um período que exigiu uma maturidade enorme e antecipada, muito antes de qualquer sonho com holofotes, plateia ou carreira artística, e é justamente aqui que mora uma das revelações mais sinceras e mais humanas que Glória já fez em entrevistas ao longo da vida. Ela contou, já madura, que carregou durante muito tempo um sentimento profundo de culpa por ter sido mãe tão jovem. Essa culpa não veio à toa. Ela explicou que a rotina de trabalho, que mais tarde incluiu viagens, ensaios e gravações extensas, muitas vezes a afastava fisicamente dos filhos pequenos, e isso pesava na consciência dela como mãe. É um sentimento que muitas mulheres, mesmo hoje, conseguem entender perfeitamente, porque equilibrar maternidade precoce com uma vida profissional intensa nunca foi fácil,
nem naquela época, nem agora. O casamento com Arnaldo Brito não durou para sempre, e depois de um tempo os dois se separaram. Foi só depois desse capítulo, já com a experiência de vida de quem tinha enfrentado maternidade, casamento e separação ainda muito nova, que Glória começou a se aproximar do mundo da atuação e, pouco tempo depois, cruzou o caminho de Tarcísio Meira, o homem que se tornaria o grande amor da vida dela. Curiosamente, os dois filhos desse primeiro casamento seguiram vidas bem distantes dos holofotes. João Paulo optou por uma carreira completamente diferente da mãe, se formando em veterinária e construindo uma vida tranquila cuidando de animais, longe da fama e da exposição pública. Já Maria Amélia chegou a dar uma leve espiada nesse universo artístico, interpretando a própria mãe ainda jovem em um programa especial da televisão, lá em 1972, mas percebeu rapidamente que aquele não era o caminho dela e seguiu construindo a vida profissional em outra área, hoje atuando como gerente em uma grande empresa. O motivo de essa história ser tão pouco conhecida do grande público está diretamente ligado ao jeito discreto e reservado que Glória sempre teve em relação à própria vida pessoal. Ela nunca foi de expor detalhes íntimos com facilidade, sempre preferiu deixar a vida profissional falar mais alto do que qualquer assunto familiar. Por isso, quando esses detalhes vieram à tona em entrevistas mais recentes, muita gente que acompanha a carreira dela há décadas ficou genuinamente surpresa, porque nem imaginava que existia esse capítulo inteiro antes da história com Tarcísio Meira. E é exatamente isso que torna essa parte da biografia dela tão interessante, porque mostra um lado muito mais humano, muito mais real, de uma mulher que, antes de virar um mito da teledramaturgia brasileira, precisou enfrentar decisões que não foram dela, responsabilidades que chegaram cedo demais e um recomeço que exigiu coragem. É um lembrete de que, por trás de toda grande trajetória de sucesso, sempre existe uma história de superação que a gente nem sempre conhece. Foi no começo dos anos 1960 que a vida de Glória Menezes ganhou um novo rumo, um encontro que mudaria não só a trajetória pessoal dela, mas também a história da televisão brasileira. Ela já vinha de uma experiência anterior difícil, um casamento precoce e 2 filhos pequenos, e estava reconstruindo a carreira artística quando foi escalada para a novela 25499, Ocupado, exibida ao vivo pela TV Excelsior, considerada a primeira novela diária da televisão no Brasil. Foi durante as gravações dessa trama que ela conheceu o ator Tarcísio Meira, que na época também dava os primeiros passos importantes na profissão. A convivência diária nos estúdios, os ensaios, as cenas gravadas praticamente ao vivo e a pressão de fazer tudo dar certo em tempo real acabaram aproximando os dois de um jeito natural, quase inevitável. Aos poucos, a parceria de trabalho foi se transformando em um relacionamento verdadeiro e o que começou como colegas de cena virou um namoro que todo mundo nos bastidores acompanhava de perto. Em 1962, os dois oficializaram a união e se casaram, dando início a uma parceria que duraria quase 60 anos, tanto na vida pessoal quanto na profissional. O que veio depois foi simplesmente histórico. Ainda na TV Excelsior, o casal protagonizou outras novelas de sucesso juntos, como A Deusa Vencida e Almas de Pedra, consolidando o nome dos dois como uma dupla querida pelo público. Em 1967 veio outro momento decisivo, quando Glória e Tarcísio foram contratados pela TV Globo, emissora que na época começava a se firmar como a grande potência da teledramaturgia no país. Logo na estreia por lá, o casal brilhou na novela Sangue e Areia, e a partir dali praticamente não pararam mais. Ao longo das décadas seguintes, os dois se tornaram sinônimo de casal perfeito da telinha, atuando lado a lado em tramas marcantes como Irmãos Coragem e O Homem que Deve Morrer, sempre entregando histórias cheias de emoção que grudavam o público na frente da televisão. Só que a relação deles não ficou restrita apenas à atuação. Em 1988, o casal deu um passo ainda mais especial na carreira, estrelando o seriado Tarcísio e Glória, em parceria com a própria TV Globo,
mas dessa vez assumindo também o papel de produtores do projeto. Tarcísio, inclusive, chegou a dirigir alguns episódios, mostrando que o talento dos dois ia muito além da atuação. Foi dessa longa e sólida união que nasceu o único filho do casal, Tarcísio Filho, que cresceu vendo os pais como referência tanto de talento quanto de parceria, e que mais tarde também seguiu carreira como ator, dando continuidade a esse legado dentro da própria família. Com o passar dos anos, Glória e Tarcísio deixaram de ser apenas dois atores talentosos e se transformaram em um verdadeiro símbolo de estabilidade em um meio artístico conhecido justamente pelo oposto, ou seja, pelas separações rápidas e romances de bastidor que terminavam antes mesmo da novela acabar. Eles foram na contramão disso, mantendo o casamento firme por quase 6 décadas, sempre reafirmando em entrevistas o carinho e a admiração mútua construídos desde aquele primeiro encontro nos estúdios da TV Excelsior. Foi exatamente essa combinação de talento, parceria e amor duradouro que transformou Glória Menezes e Tarcísio Meira em um verdadeiro mito da televisão brasileira. Um exemplo raro de casal que soube unir vida pessoal e profissional sem perder a admiração um pelo outro ao longo do tempo. Foi no começo dos anos 1960 que a vida de Glória Menezes ganhou um novo rumo. Um encontro que mudaria não só a trajetória pessoal dela, mas também a história da televisão brasileira. Ela já vinha de uma experiência anterior difícil, um casamento precoce e 2 filhos pequenos, e estava reconstruindo a carreira artística quando foi escalada para a novela 25499 Ocupado, exibida ao vivo pela TV Excelsior, considerada a primeira novela diária da televisão no Brasil. Foi durante as gravações dessa trama que ela conheceu o ator Tarcísio Meira, que na época também dava os primeiros passos importantes na profissão. A convivência diária nos estúdios, os ensaios, as cenas gravadas praticamente ao vivo e a pressão de fazer tudo dar certo em tempo real acabaram aproximando os dois de um jeito natural, quase inevitável. Aos poucos, a parceria de trabalho foi se transformando em um relacionamento verdadeiro e o que começou como colegas de cena virou um namoro que todo mundo nos bastidores acompanhava de perto. Em 1962, os dois oficializaram a união e se casaram, dando início a uma parceria que duraria quase 60 anos, tanto na vida pessoal quanto na profissional. O que veio depois foi simplesmente histórico. Ainda na TV Excelsior, o casal protagonizou outras novelas de sucesso juntos, como A Deusa Vencida e Almas de Pedra, consolidando o nome dos dois como uma dupla querida pelo público. Em 1967 veio outro momento decisivo, quando Glória e Tarcísio foram contratados pela TV Globo, emissora que na época começava a se firmar como a grande potência da teledramaturgia no país. Logo na estreia por lá, o casal brilhou na novela Sangue e Areia, e a partir dali praticamente não pararam mais. Ao longo das décadas seguintes, os dois se tornaram sinônimo de casal perfeito da telinha, atuando lado a lado em tramas marcantes como Irmãos Coragem e O Homem que Deve Morrer, sempre entregando histórias cheias de emoção que grudavam o público na frente da televisão. Só que a relação deles não ficou restrita apenas à atuação. Em 1988, o casal deu um passo ainda mais especial na carreira, estrelando o seriado Tarcísio e Glória, em parceria com a própria TV Globo, mas dessa vez assumindo também o papel de produtores do projeto. Tarcísio, inclusive, chegou a dirigir alguns episódios, mostrando que o talento dos dois ia muito além da atuação. Foi dessa longa e sólida união que nasceu o único filho do casal, Tarcísio Filho, que cresceu vendo os pais como referência tanto de talento quanto de parceria, e que mais tarde também seguiu carreira como ator, dando continuidade a esse legado dentro da própria família. Com o passar dos anos, Glória e Tarcísio deixaram de ser apenas dois atores talentosos e se transformaram em um verdadeiro símbolo de estabilidade em um meio artístico conhecido justamente pelo oposto, ou seja, pelas separações rápidas e romances de bastidor que terminavam antes mesmo da novela acabar. Eles foram na contramão disso, mantendo o casamento firme por quase 6 décadas,
sempre reafirmando em entrevistas o carinho e a admiração mútua construídos desde aquele primeiro encontro nos estúdios da TV Excelsior. Foi exatamente essa combinação de talento, parceria e amor duradouro que transformou Glória Menezes e Tarcísio Meira em um verdadeiro mito da televisão brasileira, um exemplo raro de casal que soube unir vida pessoal e profissional sem perder a admiração um pelo outro ao longo do tempo. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, Glória Menezes sempre foi conhecida por ser extremamente discreta quando o assunto era sua vida pessoal, e talvez seja por isso que, quando ela finalmente abre o coração em alguma entrevista, o impacto seja tão grande entre os fãs. Uma das revelações mais marcantes e comoventes aconteceu quando ela falou sobre ter sido mãe muito jovem, ainda antes de conhecer Tarcísio Meira. Na época, Glória contou que sentia muita culpa por precisar dividir a atenção entre os filhos pequenos, João Paulo e Maria Amélia, e a rotina pesada de gravações e viagens de trabalho, que naquele período já começava a tomar boa parte do seu tempo. Essa confissão humanizou muito a imagem da atriz, mostrando que, por trás da mulher forte e talentosa que o público sempre viu na televisão, existia também uma mãe que enfrentava dúvidas e inseguranças como qualquer outra pessoa. Outra revelação que surpreendeu bastante os telespectadores foi sobre o próprio primeiro casamento com o primo Arnaldo Brito, quando ela tinha apenas 17 ou 18 anos. Glória sempre tratou esse assunto com muita cautela, mas deixou claro em algumas conversas que aquela união refletia muito mais os costumes e as pressões da época do que uma escolha pessoal genuína, já que era comum, principalmente em famílias do interior, que os pais decidissem por seus filhos ainda muito jovens. Esse tipo de declaração ajuda o público a entender melhor a trajetória de uma mulher que precisou amadurecer rápido demais, muito antes de se tornar um dos maiores nomes da televisão brasileira. Já em relação ao período mais recente, boa parte do que sabemos sobre os sentimentos de Glória vem de entrevistas dadas pelo próprio filho, Tarcísio Filho, que se tornou uma espécie de porta-voz da família em momentos delicados. Foi ele quem revelou, em uma entrevista emocionante, como precisou contar pessoalmente para a mãe que o pai havia falecido, enquanto os dois estavam internados ao mesmo tempo por causa da Covid-19. Ele contou que só conseguiu se aproximar da mãe usando um equipamento de proteção parecido com uma roupa de astronauta por causa dos protocolos rígidos da época, e que precisou dar a notícia mais difícil da vida dela vestido daquela forma, o que tornou o momento ainda mais surreal e doloroso para toda a família. Esse relato comoveu milhares de pessoas nas redes sociais, principalmente porque reforçou algo que muita gente já sentia, que é o quanto aquele casamento de quase 60 anos representava um exemplo raro de parceria e cumplicidade dentro do mundo artístico. Outro ponto revelado por Tarcísio Filho e que gerou bastante repercussão foi o fato de que nem Glória nem Tarcísio Meira jamais tiveram perfis pessoais nas redes sociais, algo que muita gente não sabia. Segundo ele, tudo o que circulava online em nome dos dois sempre foi feito por fã-clubes ou por perfis falsos, o que às vezes gerava situações constrangedoras, já que amigos e colegas de trabalho chegavam a comentar que haviam conversado com Tarcísio pela internet, quando na verdade nunca havia sido ele. Essa revelação reforça o quanto o casal preservava a própria privacidade, mesmo depois de décadas expostos ao público através da televisão. Também existe um mito bastante popular, que circula até hoje em vídeos e publicações sensacionalistas, afirmando que Glória teria abandonado uma mansão avaliada em 55 milhões de reais após a morte do marido. Essa história, apesar de parecer chocante, não é verdadeira, já que essa propriedade específica, localizada no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, nunca foi a residência real do casal, e sim um cenário utilizado apenas na fachada da novela Páginas da Vida, exibida em 2006. A confusão entre ficção e realidade se espalhou tanto que muita gente ainda acredita nessa versão, mesmo sem nenhuma comprovação real por trás dela. O que de fato aconteceu, segundo relatos da própria família,
foi uma mudança bem mais simbólica e emocional quando Glória decidiu deixar São Paulo, cidade onde viveu boa parte da vida ao lado de Tarcísio, para se instalar no Rio de Janeiro, morando hoje a poucos metros do apartamento do filho, justamente para poder contar com o apoio próximo da família nessa nova fase da vida. Por fim, vale destacar que, mesmo com tantas revelações difíceis, Glória sempre demonstrou uma força tranquila diante das câmeras, sem esconder a saudade do marido, mas também sem transformar a própria dor em espetáculo, mantendo até hoje aquele jeito elegante e discreto que sempre marcou sua carreira, tanto dentro quanto fora das telenovelas. Se tem uma coisa que fica clara quando a gente acompanha a vida de Glória Menezes nos dias de hoje, é que ela trocou os holofotes da televisão por algo muito mais simples e gostoso, que é o tempo de qualidade ao lado da família. Depois da morte de Tarcísio Meira, em agosto de 2021, ela deixou a fazenda em Porto Feliz e voltou a morar no Rio de Janeiro, cidade onde ela e o marido viveram momentos marcantes da carreira e onde hoje ela está mais perto dos filhos, netos e até bisnetos. Aos 91 anos, Glória mantém uma rotina bem cuidada, com caminhadas diárias de cerca de 1 hora todas as manhãs, o que mostra que ela leva a saúde e o bem-estar muito a sério, mesmo depois de tantas décadas de carreira intensa. Ela também não deixou de curtir a vida cultural da cidade e em 2024 foi vista prestigiando peças de teatro e até o lançamento de um livro sobre a história da televisão brasileira, sempre acompanhada pelo filho Tarcísio Filho e pela nora, Mocita Fagundes. Em algumas dessas aparições, ela usou cadeira de rodas por conforto, mas a própria família fez questão de esclarecer que isso não significa perda de mobilidade, e sim uma escolha prática para os passeios mais longos, já que ela mantém sua independência no dia a dia. Uma coisa muito bonita na vida de Glória hoje é o tanto que ela é cercada de amor pela família. Ela é avó e bisavó, e datas especiais como Réveillon e Dia das Mães sempre reúnem várias gerações da família em fotos cheias de carinho, geralmente compartilhadas pela nora Mocita, que é quem mantém os fãs atualizados sobre a rotina da atriz, já que Glória prefere não usar redes sociais pessoalmente. Um momento que também mostrou o lado acolhedor de Glória foi quando a família revelou que um dos netos, chamado Theo, é uma pessoa trans. Segundo o relato da nora, a reação da atriz foi de aceitação imediata, sem drama e sem julgamento, o que reforça a fama que ela sempre teve de ser uma pessoa carinhosa e de mente aberta dentro de casa. Profissionalmente, Glória está afastada das novelas desde 2015, quando fez sua última participação fixa em Totalmente Demais, mas isso não significa que ela sumiu completamente da TV. Nos anos seguintes, ela topou algumas participações especiais, como no programa Tá No Ar, A TV na TV, em 2018, no especial Os Casais que Amamos, em 2020, e até em um tributo, já em 2025, sempre relembrando a trajetória incrível ao lado de Tarcísio Meira. Essas aparições, mesmo que raras, sempre emocionam o público, porque mostram uma Glória sorridente, tranquila e visivelmente feliz com a vida que construiu. Ela raramente concede entrevistas longas atualmente, preferindo manter esse momento da vida mais reservado e vivido dentro de casa, mas sempre que aparece publicamente, seja numa foto de família ou num evento cultural, os fãs e admiradores tomam conta dos comentários com mensagens de carinho e gratidão por tudo que ela representou e ainda representa para a televisão brasileira. No fim das contas, aos 91 anos, Glória Menezes vive hoje um momento de paz, cercada das pessoas que ama, colhendo o carinho e o respeito construídos ao longo de mais de 60 anos de uma carreira brilhante e provando que é possível fechar um ciclo profissional gigantesco sem deixar de viver plenamente e com alegria a vida pessoal. Chegamos ao final dessa visita por dentro dessa mansão de 55 milhões de reais que intriga tanta gente até hoje, e agora você já sabe a verdade completa por trás dessa história. Vimos os detalhes luxuosos dessa propriedade, entendemos por que ela ficou tão associada à imagem de Glória Menezes e Tarcísio Meira,
E principalmente desvendamos o mito que fez tanta gente acreditar que essa era a residência real do casal. Na verdade, como você viu, essa casa serviu apenas como cenário para a novela Páginas da Vida, e o que aconteceu de verdade na vida de Glória depois da perda de Tarcísio foi uma mudança bem diferente, mas igualmente emocionante. Se esse vídeo te ajudou a enxergar essa história com mais clareza e separar o que é fato do que é boato, se inscreva agora mesmo no canal e deixe seu like, porque isso é o que faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e leva ele para mais pessoas, ajudando demais esse canal a continuar existindo. Deixe também nos comentários o que você achou desse vídeo, se você também acreditava nessa história da mansão e o que mais te surpreendeu ao longo dessa reportagem, porque eu adoro ler a opinião de vocês. E antes de você sair, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo agora na sua tela, porque ele traz uma história ainda mais envolvente e apaixonante do que essa, e tenho certeza de que você não vai conseguir parar de assistir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.